Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos a essa videoaula de Geografia. Eu sou o professor Davidson e hoje a gente trata com a segunda parte da nossa aula sobre a antiga ordem mundial. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com alguns exercícios que contêm questionamentos que são importantes para a diferenciação entre a antiga e a ordem atual. Na verdade, essa diferenciação ela aparece com base em algumas características que são quase que antagônicas. Por exemplo, a antiga ordem mundial ela era fundamentalmente calcada sobre a capacidade militar. A nova ordem mundial ela nega por completo essa capacidade militar e praticamente estabelece como potências, aqueles países que apresentam um nível tecnológico e um nível econômico muito forte. O que a gente vai tratar então é exatamente essa diferenciação. Nesse exercício da UFSCar, o que se questiona é um aspecto conceitual básico. O que vem a ser uma ordem internacional, uma ordem mundial? Então vamos lá. A ordem geopolítica mundial, que prevaleceu entre 45 e 91, foi bipolar, marcada pela oposição entre as duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, e pela disputa entre o capitalismo e o socialismo real. Já a nova ordem mundial dos anos 90 e início do século XXI é vista por alguns como monopolar e por outros como multipolar. Item A. Define o que é uma ordem mundial. Bem, uma definição simples de ordem internacional seria a de um período no qual as relações internacionais são fortemente influenciadas por uma potência ou por um grupo de potências. Quem seria a potência? A potência é exatamente aquele país que apresenta uma marcada capacidade de influência, seja militar, seja econômica, tecnológica, enfim, é um país que se destaca e, de certa maneira, passa a influenciar as relações internacionais de acordo com as suas necessidades, as suas vontades. O item B está pedindo uma diferenciação entre as opiniões daqueles que acham que a ordem atual, a nova ordem mundial, ela é monopolar, e por aqueles que acham que ela é uma ordem multipolar. Bem, é bem provável que hoje cada vez menos pessoas acreditem que a ordem atual seja monopolar. Os que advogavam que havia uma grande potência, que figurava como sendo a única potência planetária, os Estados Unidos, estes têm sido, nos últimos tempos, convencidos a entender que a ordem atual tem uma outra potência, seja econômica, seja militar, seja política. Essa nova potência é exatamente a China, que ascendeu com um modelo de produção capitalista de Estado, modelo que, na verdade, muito socialista de Estado, mas que é um modelo que acabou representando uma enorme capacidade de crescimento e de produção. Hoje, praticamente, a China se coloca como um país fábrica. Então, a ideia é de que você já não tem uma ordem monopolar. Muito provavelmente você tem aí, no mínimo, uma ordem bipolar. Mas há aqueles também que advogam que existem outros países que exercem forte influência no cenário internacional, isoladamente ou em bloco. A Alemanha, por exemplo, tem uma enorme capacidade de financiamento de questões externas. E, normalmente, ela acaba encabeçando uma série de ações que provocam mudanças econômicas no cenário internacional como um todo. Seja pela sua enorme capacidade tecnológica, seja pela sua enorme capacidade de financiamento de questões, inclusive questões humanitárias, que praticamente modificam relações produtivas na Ásia, na África, na América Latina. A gente tem visto isso nos últimos tempos, principalmente na pauta ambiental. Por outro lado, no conjunto, nós teríamos a Alemanha com vários outros países, 27 países, ligados à União Europeia. E esse colosso regional acaba exercendo uma influência muito grande nas questões econômicas do mundo inteiro. Muito bem. A nova ordem, então, ela pode ser, no mínimo, bipolar. Monopolar, talvez não.
Há aqueles, no entanto, né, que acreditam que essa ordem ela seja multipolar em essência. Essa outra questão, ela trata de uma oposição entre a antiga e a nova ordem mundial, mas analisando alguns aspectos mais ligados à questão econômica. Mas é bom que a gente relembre. Veja, se a antiga ordem mundial tinha uma natureza de poder militar, a nova ordem mundial superou essa questão e coloca que a natureza do poder é essencialmente tecnológica e econômica. Se a antiga ordem mundial era uma ordem que estava marcada pela tensão política, tensão econômica, tensão ligada aos mais diversos tipos de relações, a nova ordem mundial busca a aproximação entre os países. E o que se tem é uma pluralidade de acordos econômicos, de tratados buscando aumentar a capacidade de troca, de intermediação, de intercâmbio entre os povos. Se a antiga ordem mundial ela assentava-se, né, sobre uma certa discórdia, uma rivalidade entre o capitalismo e o socialismo, na verdade essa situação ela não é propriamente, né, da ordem mundial. Ela está mais ligada na natureza das duas potências. Mas, se ainda assim nós levarmos em conta que a antiga ordem mundial ela rivalizava esses interesses, a nova ordem mundial superou também essa questão política. E o que se busca hoje é principalmente uma aproximação. Então a ideia de leste-oeste anterior dá origem, inclusive, a um novo tipo de discórdia, que é a questão do desenvolvimento. A oposição de interesses entre os países mais ricos, chamados países do norte, enquanto os países do sul ainda buscam, né, aquilo que seria a satisfação de algumas necessidades as mais básicas possíveis. Nesse conjunto todo, apresenta-se aí uma questão importante de como é que são tratadas as questões comerciais atuais. E é nesse ponto que essa questão se coloca. Veja lá. O fim do socialismo e a instalação de uma nova ordem mundial impuseram ao mundo uma nova doutrina econômica, baseada no liberalismo econômico defendido pelas revoluções burguesas do século XVIII, o neoliberalismo econômico. Bem, o que é neoliberalismo? Neoliberalismo é uma doutrina capitalista que prega a saída do Estado, a retirada do Estado das questões comerciais, das questões financeiras dentro do país. Em outras palavras, os governos devem sair da economia e deixar que o mercado se organize por conta própria. Ao governo, caberia apenas, né, os investimentos e os negócios ligados às questões sociais mais relevantes, aquelas que seriam mais básicas e necessárias para o funcionamento da economia. Algo como, né, a saúde básica, as questões ligadas, né, à segurança, as questões vinculadas à justiça e alguns outros aspectos na dependência dos interesses comerciais e econômicos em cada país. Neoliberalismo, então, é uma doutrina econômica capitalista. E essa doutrina econômica, ela prega principalmente, primeiro, a abertura comercial do país. O fim de barreiras tarifárias que possam impedir a livre concorrência tanto no cenário interno quanto externo do país. Então, o fim dessas barreiras automaticamente faria com que as empresas buscassem cada vez soluções mais tecnológicas, cada vez mais soluções que, de certa forma, beneficiassem os interesses da coletividade. Produtos melhores, com maior possibilidade de escolha, com maior flexibilidade de preços. Os governos neoliberais, eles também pregam o fim daquela proteção absoluta que se tem ou que se tinha em alguns países com relação à questão do emprego. Empregos garantidos, férias, uma enorme quantidade de feriados, de benefícios que acabam encarecendo a produção e fazendo com que essa produção não tenha capacidade de se manter. Quando não tem capacidade de se manter, uma empresa, no final das contas, acaba fechando ou demitindo uma grande quantidade de profissionais, e isso causa transtornos no cenário político e econômico interno de cada país. Então, a ideia é fazer com que os salários achatem, diminuam,
as jornadas de trabalho sejam contratadas por um determinado tempo, e isso aí, de certa forma, beneficiaria as empresas que, com maior capacidade de investimento, poderiam, inclusive, melhorar o seu plano produtivo, trazendo benefícios como maior quantidade de produtos a um preço mais atraente para os consumidores. O item A apresenta um conceito. O item B busca aquelas alternativas que a gente já discutiu em aula, né, sobre o que fazer para poder melhorar a economia do país. Essa situação acaba desembocando, então, numa falta de proteção do mercado e que, no final das contas, acaba levando muitos países com menor capacidade tecnológica, com menor capacidade de produção, até mesmo diminuírem muito o ritmo produtivo e entrarem em crises. Crises essas que estão ligadas principalmente com problemas sociais. Essa questão da Unirio já é uma questão bem antiga, mas é uma questão que mostra bastante bem aquela situação da transferência, aliás, né, da transição de uma antiga ordem mundial para uma nova ordem mundial. Então vamos lá. A partir de 89, com a queda do Muro de Berlim, instaurou-se um novo mundo baseado em novas relações econômicas e geopolíticas, que não mais trazia a marca da divisão leste-oeste, nem mais o velho confronto entre o bloco capitalista e socialista. Observem que esse texto, do Cláudio Vicentino, ele está, né, bem já surrado. Né? Historicamente, ele pode ser colocado como um texto de um período que já não é mais tão evidente. Ele é de 1997. Muito bem. Aquela situação que nós andamos discutindo sobre as características da antiga e da nova ordem mundiais, né, elas podem ser expressas nas alternativas aí colocadas. A globalização, mobilizada pela eliminação do obstáculo socialista representado pelo Muro de Berlim, passou a empreender novos estímulos. Que estímulos seriam esses? Bem, vamos pensar. Se a antiga ordem mundial era uma ordem tensa do ponto de vista político e econômico, a nova ordem internacional ela se coloca como sendo aberta aos interesses dos países no que se refere à questão comercial, de aproximação, de formalização, até mesmo de cooperação econômica. Então, a nova tendência é uma regionalização, a busca de parceiros comerciais e o estabelecimento de determinados grupos que acabam se beneficiando da possibilidade de trocas mais intensas. Essa é uma característica. Uma segunda característica é a mudança no paradigma econômico, que a gente já discutiu na questão anterior. É a questão do neoliberalismo, né? A busca por formas mais flexíveis de produzir que superem aquelas velhas condições colocadas pelo welfare state, que a gente já andou discutindo na nossa aula sobre doutrinas econômicas do século XX. Correto? E um terceiro ponto importante é a questão da formalização de um Estado, né, que seja ágil nas questões mais importantes. Esse Estado, para que ele seja ágil, ele tem que se livrar de uma série de aspectos produtivos que tinham sido contratados anteriormente. No Brasil, por exemplo, nós tínhamos uma enorme quantidade de empresas estatais. Outros países, como a França, também tiveram isso. Então, a busca pelo Estado mínimo acaba se colocando como um ponto importante na nova ordem. Essa questão pode ser respondida com o item C. Formação de blocos econômicos supranacionais, que são os blocos regionais. A busca de um Estado mínimo, que é exatamente o que se busca hoje, né, com a estatização, com a busca de formalização de um apelo maior para a iniciativa privada. E a eliminação dos protecionismos, que é exatamente a superação das barreiras comerciais. E isso é um dos grandes paradigmas neoliberais. Bem, moçada, o nosso tempo já vai se esgotando. Eu espero que com essa aula de hoje vocês tenham tido a possibilidade de exercitar alguns dos conceitos mais importantes da aula anterior. Até um novo momento. Obrigado. Tchau, tchau.